Hoje eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Nós estamos numa campanha de Bom é Seguir Jesus. E hoje nós vamos ver como é bom seguir a Jesus, mas é bom também viver a Bíblia. Bom é viver a Bíblia. Bom é viver a Bíblia. E sabe, nessa campanha, não sei quem está acompanhando aí, fazendo as leituras diárias, eu não vou perguntar, porque daí, eu acho que o Manuel vai ficar constrangido, porque o Manuel sempre tem uns trabalhos, umas coisas para fazer, está sempre muito ocupado, né, Manuel? Agora sim ele ficou constrangido, né, gente? É que aqui dentro eu olho para todo mundo, aí eu começo a lembrar dos nomes do povo. Aí eu olho o Leandro ali, eu falei, o que eu vou falar do Leandro, meu Deus do céu? Está ali quietinho, deixa ele quieto. Veja a Natália, ele está bem colhidinho. Vou mexer com a Natália? Não, deixa a Natália quieta. Eu fico olhando e fico lembrando do nome de todo mundo. Mas sabe, nessa campanha, a gente tem sido muito incentivado a ter um momento bom, que é Bíblia, oração e missão. É você fazer isso em alguns ambientes. E hoje, olhando para esse texto de Mateus capítulo 7, eu queria que vocês pensassem comigo sobre essa questão de viver a Bíblia. Bom é viver a Bíblia e em que ambientes? Nós vamos ter a resposta olhando para a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Olha que lindo. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Olha que coisa interessante. Bom é viver a Bíblia, bom é viver com os nossos pilares sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Nesse ensino de Jesus, provavelmente ele está à beira da praia, com os seus discípulos, olhando aquele cenário, vendo ao longe as montanhas, e ele conseguia ver algumas casas que tinham sofrido com a força da água. E é interessante porque até hoje, você chega em Israel, às margens do Mar da Galileia, você encontra várias casas que sofrem com a força do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago. Aquela água vem com ímpeto, bate naquelas casas e aquelas casas desmoronam. E algumas delas estão lá há centenas de anos. E aí você vê aquilo e fica imaginando Jesus olhando para aquele cenário, vendo algumas casas sendo construídas sobre uma base que não é tão forte assim. E ele já sabe que essa casa não vai resistir, porque aquela casa não é construída sobre a rocha. A casa que é construída sobre a rocha vai também sofrer com o vento, com a tempestade, com a força da água, mas ela vai permanecer firme. E é interessante porque o verso 24 nos aponta uma lição incrível. Ele diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é apenas ouvir os ensinamentos, mas é pôr esses ensinamentos em prática. Por isso que, quando nós descobrimos que bom é viver a Bíblia,
bom é viver a Bíblia nas nossas relações, pôr o ensinamento em prática. E onde nós podemos colocar os ensinamentos da Bíblia em prática é nas nossas relações, gente. E é interessante porque nós ouvimos todo dia que nós somos criados para o relacionamento. Pelo menos ouvimos isso. Nós sabemos que isso talvez possa até ser uma verdade. Mas nós encontramos algumas pessoas que têm muita dificuldade no relacionamento social. Elas precisam passar por alguns treinamentos para poder se relacionar com outras pessoas, inclusive com os seus pais, inclusive com os seus familiares. E é interessante porque hoje isso tem ganhado um pouquinho de visibilidade. Ainda há pouco, há 2 semanas atrás, nós fizemos um grande movimento na nossa igreja falando sobre o autismo. E falando sobre o autismo, nós estamos dando destaque a essas pessoas que têm uma certa dificuldade em se relacionar com outras pessoas. E é interessante porque quando nós olhamos para esse perfil, nós lembramos às vezes de um amigo ou nos encontramos nesse perfil. Sabe aquela pessoa que tem muita dificuldade de fazer amizade e que não para no emprego, que começa e termina um namoro, começa e termina um casamento e casa 200 vezes aí, e vai aumentando a sua lista, mas quer viver relacionamento, só que não consegue, é mais forte do que essa pessoa. Muito provavelmente, essa pessoa precisa de uma ajuda profissional para que ela consiga estabelecer relações que beiram isso que a sociedade como um todo chama de interação social, né? Então, é verdade que nessas relações é muito importante viver a Bíblia. Porque se nós só ouvimos sobre a Bíblia e não praticamos a Bíblia, certamente nós estamos nos enganando. Tiago capítulo 1, quando ele vai falar sobre a oração, e no capítulo 2, quando ele vai falar sobre as obras, ele dá uma pincelada nisso. Ele diz assim: vocês não têm nada porque vocês não sabem pedir. E aí no capítulo 12 ele diz: a fé sem obras é morta. Então, não dá para a gente falar da Bíblia se a gente não vive a Bíblia, gente. E nas nossas relações interpessoais, isso é muito importante. No casamento, isso é extremamente importante. Porque a tua fé é colocada à prova constantemente num casamento. Porque você se relaciona com uma pessoa completamente diferente de você. Não é verdade? Completamente diferente. Você pode até dizer: não, a gente parece bastante. Mas você vai perceber que aqui e acolá você fala uma coisa que ofendeu o teu cônjuge. E você nem tinha a intenção de ofender. Não tinha nem noção que aquilo ofenderia. Mas você solta alguma palavra que chega no coração do teu cônjuge como uma bomba. Explode, entristece, angustia e distancia e deixa a pessoa lá do outro lado da cama. Você fica dormindo numa pontinha assim. E ainda puxa a coberta de noite se está frio. Ah, falou aquilo, agora vai dormir com frio. Pum! E você que se vire. Mas por que essas coisas acontecem? Porque a nossa fé, a nossa vivência espiritual é colocada sim à prova dentro dos nossos relacionamentos. Quer ver? No trabalho, quando você às vezes tem a impressão que todo mundo te persegue, pode ser uma perseguição mesmo, mas pode ser uma impressão. Mas às vezes você vive essa constância, distorcendo a realidade de tal forma que aquilo se transforma em uma grande verdade para você. E aqueles problemas se transformam no condutor da tua existência. Quando na verdade a Bíblia precisava ser a condutora da tua existência. Vamos mexer com o negócio de criação de filho. Criar filho é outra coisa muito difícil, vamos falar a verdade. Fala a verdade. Manuel não tem essa dificuldade só, mas a Simone talvez tenha, mas Manuel não, mas eu tenho. Meu Deus. Meu filho tem 11 anos e ele faz hoje umas coisas que eu nunca vi o meu filho fazendo. Bate o pé, vira para mim,
tenta falar mais grosso, e a voz dele está ficando mais grossa mesmo, eu olho, eita, daqui a pouco ele está falando mais grosso que eu. E não é difícil, porque o pessoal, inclusive, diz que eu tenho voz de meme. Toda vez que ouve a minha voz, diz que imagina um meme falando. Eu falo, legal, obrigado pela parte que me toca. Mas eu fico olhando para aquilo e pensando, gente, como é que eu vou lidar com isso? Aí me afundo em trocentos livros, e leio um, e leio outro, e assisto um vídeo, e presto atenção, e peço conselho para um, peço conselho para outro, e vou lidando com aquela nova realidade. É impressionante. Mas, se eu firmar na rocha, vai se tornar leve. Eu vou conseguir passar por essa fase e ainda vou poder orientar o meu filho dentro dessa fase a lidar com os próprios conflitos que ele também está vivendo. Eu lembro da minha adolescência. Meu Deus do céu. Foi difícil demais para mim. E eu fico imaginando para a pobre da minha mãe, coitado. Mas o meu irmão foi pior. Viu que ainda não superei a adolescência, né? Estou acusando o meu irmão. Mas é interessante porque essas coisas são orientadas na palavra de Deus, nós podemos aprender na palavra de Deus como lidar com tudo isso, mas onde nós firmamos o nosso lar, a nossa estrutura, os nossos relacionamentos, e um montão de outras coisas, e não pedimos socorro, e não construímos na Bíblia, na palavra de Deus. Suas relações, elas são marcadas pela presença viva da Bíblia, em seus discursos, nas suas escolhas, no seu comportamento. Você pode ver a Bíblia nos seus relacionamentos, te dirigindo, te conduzindo, te ajudando a compreender aquele ambiente que está te tirando a paz. Você ensina a palavra de Deus às pessoas que estão à sua volta? Quando nós ainda olhamos esse verso, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com que eles ensinam é como um homem sábio, a gente descobre também que é bom viver a Bíblia não somente nos nossos relacionamentos, mas na nossa vida de oração. A Bíblia mesmo nos ensina a orar, né? Olha lá, capítulo 6 você tem, em outros capítulos de Mateus você vai encontrar a oração. Jesus ensina a orar também, João capítulo 17, 1 Tessalonicenses 5,17 também você tem lá orar sem cessar. Esse até dá para colocar naquelas, como é que chama aquela parte do caminhão lá que rebate como é que é? Para-barro? Dá até para colocar essa frase no para-barro. Lá no Pará é lameira, eu acho que do Pará é mais bacana, hein? Para-lama e tal, segura-lama, aqui é para-barro. Não vou perguntar para mais ninguém se tem algum nome diferente, porque vai surgir coisa diferente, e é melhor a gente parar por aqui. Mas olha, ela nos ensina a orar. Vários textos, colocando no para-barro, na lameira, está lá, você olha, opa, preciso aprender a orar. Mas será que você ora a Bíblia? Orar a Bíblia é apropriar-se dela. Sabe, conhecer a Bíblia e orar a Bíblia é ter certeza que a Bíblia está sendo falada, ou a sua oração está sendo feita como ela realmente deve ser feita. Você já teve, às vezes, uma sensação assim de estar orando coisas que você sabe que Deus não aprova? Nossa, eu já tive muitas vezes essas sensações. De estar orando e terminar a oração, eu falei, ai meu Deus, falei o que não devia. Porque era de mim. Eu estava falando das minhas necessidades, eu estava falando dos meus anseios, dos meus desejos. E geralmente os meus desejos, as minhas necessidades, os meus anseios não refletem a Bíblia. Mas quando eu me lanço sobre a Bíblia, vivo a Bíblia nas minhas relações e trago a Bíblia para a minha oração, eu vou orar o que Deus deseja que eu ore. Porque o que Deus deseja que eu ore é a sua palavra. O que Deus deseja que eu ore, que me aproprie até, é da sua palavra, gente.
Por isso que tem tantas promessas na Bíblia. Mais de 32 mil promessas na Bíblia. É muita promessa, né? Agora, quantas delas você já orou? É aí que está o grande X da questão. Quantas delas eu já orei? Por isso que é tão importante eu desenvolver uma rotina devocional e de estudo da palavra. Por isso que é tão importante eu desenvolver uma estratégia pessoal para eu me conectar à Bíblia, para eu conhecer a Bíblia, para eu viver a Bíblia. Por isso que é tão importante eu entender que a Bíblia, ela realmente é a palavra de Deus. E quando Deus fala através da Bíblia, Ele está me direcionando para uma direção, para um lugar. Então Ele vem com a sua palavra, me conduz para aquele lugar e eu estarei no centro da vontade de Deus. E aí eu vou orar o que Deus quer. Eu vou me satisfazer e eu vou ficar feliz em orar a palavra. E eu vou compreender que algumas vezes eu vou falar algumas coisas que vai ser fruto da minha imaginação, da minha cabeça, mas quando eu recito a palavra, eu estou falando assim: Deus, seja feita a sua vontade. E aí eu vou me contentar, vou me alegrar com as ações de Deus e aquilo que Deus está fazendo na minha vida é através da minha vida. Isso é incrível, isso é incrível, mas eu preciso conhecer a Bíblia. Eu sei que para algumas pessoas, quando a gente começa a estudar alguns perfis comportamentais, a gente descobre que muita coisa que a gente vive faz parte do treinamento que nós recebemos ao longo da nossa infância. Algumas pessoas foram estimuladas a ler, outras não. Pai, a mãe não lia, então não vai chegar para o filho: olha filho, trouxe aqui um livro para você, pega, olha, melhor que Kinder Ovo. E o filho: uau, é mesmo pai, senta e lê o livro. O outro chega: olha filho, ó, lembrei de você, está aqui o Kinder Ovo. E ele vai comer aquele chocolate e ficar feliz da vida. Não teve esse estímulo da leitura. Então hoje, para você que não teve esse estímulo da leitura na sua infância, ler é uma tortura, é ou não é verdade? E ler a Bíblia ainda é mais pesado para algumas pessoas do que qualquer outro livro. Por que você chega naquela parte que tem um monte de nome diferente? Você olha lá, meu Deus do céu, isso é nome? Será que eu posso pular? Ninguém está vendo, corre 5 páginas e começa a ler outra coisa, e começa mais uma vez aquele monte de nome. É difícil. E se você não é orientado e compra uma Bíblia com português extremamente difícil de compreender, fica mais pesado ainda. Então, eu vou te dar uma dica. Aprenda a ver a Bíblia. Como é que você vai fazer isso? Você vai acordar de manhã cedo, vai baixar um aplicativo da Bíblia, que tenha a Bíblia em áudio, e você fecha os olhos, clica naquele áudio e começa a imaginar as cenas. Você vai trabalhar automaticamente 2 sentidos, da tua audição, e você literalmente vai trabalhar o teu tato imaginando aqueles locais. Até estica a mão para dar uma força ali para Pedro na hora que ele está subindo da água. Estende a mão ali para pegar um peixinho, um pão, tal. Se vira nos 30 nessa história. Entra na história. Você vai ver que a sua forma de viver essa história vai mudar completamente. Você vai aprender mais do que você está diante de um texto impresso. Sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Que eu trabalho com cegos na igreja também. Eles não têm como estar diante de um texto impresso, né, como esse. Mas eles usam a Bíblia em áudio. E eles sabem muito da Bíblia. Muito mesmo. Muito mesmo. Detalhes e questões que eu nunca consegui entender, assim, só lendo. E aí um dia eu perguntei como é que eles faziam. O que você faz? Eu, pastor, como eu não tenho recurso visual, eu uso o recurso da imaginação.
Enquanto eu estou ouvindo, eu me jogo na cena e fico imaginando aquela imagem. Eu estou lá junto com Jesus, eu estou ouvindo o ensino de Jesus, eu estou dentro da história. Então experimenta fazer isso. Semana que vem, você me fala, Manuel, o que aconteceu? Você me fala como é que foi. Se foi mais fácil, mais difícil. Mas você precisa ter uma rotina de leitura. Você tem? Você precisa orar a palavra que você recebe de Deus. Você tem feito isso? Você tem orado a palavra de Deus? E por último, bom é viver a Bíblia em nosso ser. É bom viver a Bíblia nas nossas relações. Ótimo. É bom viver a Bíblia na oração. Perfeito, precisa. Mas é bom transformar-se na Bíblia. Entendeu? Se você não pegou nada até agora, pega essa. Bom é transformar-se na Bíblia. Na Bíblia nós encontramos várias histórias de todos os tipos. As páginas da Bíblia nos levam para uma viagem ao túnel do tempo e nós encontramos com vários personagens bíblicos e esses personagens nos ajudam a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas para replicarmos esse comportamento. Eu lembro da minha avó que não gostava de crente e passou isso para mim. Eu também não gostava de crente, mas sempre que passava um crente, eu acho que eu continuo não gostando de crente não, viu? Eu olhei para você deu uma risadinha assim, eu falei, olha, ela está rindo porque ela também não gosta de crente não, eu também não sou muito fã não, principalmente aqueles crentes chatos. Não tem crente chato, que é aquele cara que fica o tempo todo pegando no teu pé, não sabe viver a Bíblia, só sabe falar da Bíblia. Ô, gente que não virou a chavinha do comportamental, né? Não, eu vou viver a Bíblia, eu vou parar de falar a Bíblia, eu vou viver a Bíblia. E é isso aqui a proposta. Você começar a entender que você é a Bíblia. Quando passava alguém perto de casa com uma Bíblia, aí a minha avó falava, lá vem os Bíblia, quer ver que eles vão bater aqui? E eu fiquei imaginando, de onde que tirou isso aí? Os Bíblia. De onde que tirou isso? Porque essas pessoas, elas tinham a Bíblia debaixo dos seus braços e defendiam a Bíblia com as suas unhas e dentes. E elas eram vestidas dos seus usos e costumes e traziam, talvez, com muito peso a palavra, sem a vivência, sem a verdade da Bíblia no seu dia a dia, no seu falar, no seu agir. E aqui nesse texto, olhando para esse texto, nós percebemos que o discurso, a palavra e tudo, eles fazem parte desse pacote que está afirmado sobre a palavra. E você vai descobrir então que a sua vida precisa se transformar nessas páginas da Bíblia. Quando as pessoas olharem para você, elas lerão a Bíblia através do que você fala. Elas lerão a Bíblia através do que você faz. Elas lerão a Bíblia através do que você deixa de fazer. Elas lerão a Bíblia através da sua vida. Que sonho, que desafio é ser a Bíblia, onde quer que nós estejamos. Lá na escola, você é a Bíblia para os seus colegas. Lá na faculdade, a mesma coisa. No teu condomínio, mais ainda. No teu casamento, também. Ensinando os teus filhos, também. Nas redes sociais, também. Porque tem gente que é crente na igreja, crente no condomínio, crente na escola, mas quando você entra no Instagram, no Facebook, no YouTube dessa pessoa, meu Deus do céu. Não é verdade? Ô Jesus, tem misericórdia. Não é para ser Bíblia ali, não? É para ser Bíblia em todo lugar. Em todos os ambientes, sejam eles reais ou virtuais. Por isso que é bom viver a Bíblia. Porque vivendo a Bíblia, nós entendemos que nós precisamos vivê-la nas nossas relações. Nós precisamos vivê-la na nossa oração. Mas precisamos viver e ser a Bíblia, tornar-se a Bíblia constantemente onde quer que estejamos.
Então, olha que grande desafio você veio buscar nessa noite, nesse lugar. Você que se conectou, olha que grande desafio você foi jogado na sua sala ainda, ou debaixo da tua coberta. Eu sei que você está deitado, hoje está frio, você está com a coberta por cima e tal, mas você vai amanhã, já quando você levantar, falar assim, é verdade, eu preciso ser a Bíblia aqui no meu trabalho, eu preciso ser a Bíblia aqui na faculdade, eu preciso ser a Bíblia aqui dentro de casa. Por isso eu quero orar por pessoas que querem viver a Bíblia nas suas relações, que querem começar a orar a palavra de Deus, orar a Bíblia, e que querem também se tornar a Bíblia em qualquer lugar que esteja. Se você é uma dessas pessoas que quer viver nessa dimensão bíblica, se transformando no Bíblia, se coloca de pé e nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que nos ajude. Eu sei que é um grande desafio, criar uma rotina de ouvir a Bíblia, de imaginar as cenas da Bíblia, de se colocar ali naquelas cenas. É um grande desafio memorizar versículos para no momento da sua oração você citar esses versículos, de certa forma se apropriando da Bíblia, para que a Bíblia se cumpra na sua vida. Eu sei que é um grande desafio se tornar a Bíblia. É um grande desafio. Mas sabe, nessa história que Jesus conta, quando vem a tempestade, aquele que está firmado sobre a rocha está seguro. Quando vem o vento forte, batendo contra aquela casa, contra aquela vida, esse que está firmado sobre a rocha está seguro. Quando vem as dificuldades da vida, você que está firmado, baseando a sua vida na Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por tudo isso. Não vou dizer que você não vai sentir, você vai sentir sim. Você vai sentir. Quando cai a chuva, a casa resiste, mas ela fica molhada. Quando o vento é muito forte, a casa resiste, mas às vezes o telhado, uma outra telha sai do lugar. Quando a onda vem, bate, às vezes, se você tem algumas coisas ao redor da tua casa, aquilo fica tudo desarrumado, tudo bagunçado, às vezes até sujo. Mas você vai resistir, porque você está firmado na rocha. Vamos orar ao Senhor pedindo que seja assim a nossa postura no dia a dia da nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor, através da Tua palavra, nos ensina que bom é viver a Bíblia. Bom é viver a Bíblia nos nossos relacionamentos. Por isso eu quero pedir, Senhor Jesus, nos ajuda a dentro das nossas relações viver a Bíblia. Se for oportuno, falar da Bíblia. Mas acima de qualquer coisa, tornar-se as páginas vivas da Bíblia. Para que o nosso falar seja um falar que proclame o reino de Deus. Que o nosso agir seja um agir que proclame o reino de Deus. Que o nosso deixar de fazer também proclame o reino de Deus. Mas Deus nos ajuda. Nas nossas relações, viver a Bíblia. Também nos ajuda, Pai, através das nossas orações, olhar para a Tua palavra e lembrar daquelas promessas que são tão particulares, que são tão especiais, que são tão únicas, que o Senhor faz na Bíblia, mas que precisam ser oradas por nós, proclamadas por nós, de certa forma até mencionada numa ação de proclamação, de reivindicação talvez, mas acima de qualquer coisa, de adequação à nossa realidade pequena, à sua realidade espiritual gigantesca. Então nos ajuda a adaptar-nos à Tua palavra e a vivê-la. Mas acima de qualquer coisa, Pai, nos ajuda a ser todos os dias e em todos os lugares a palavra viva, andando por aí, iluminando a vida de outras pessoas, abençoando e orientando a vida de outros.
principalmente aqueles que estão tão próximos de nós, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos. Nos ajuda, Deus, a ser a Bíblia, andando por aí, proclamando o Evangelho, através das nossas atitudes, das nossas ações. Faz isso com cada um dos teus filhos, e que cada um de nós experimente já nessa semana, do decorrer dessa semana, algo sobrenatural do Senhor, por vivermos a Bíblia. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.